Eu sou Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. É nesse momento, principalmente, de abordagem qualitativa, que o profissional da neuropsicopedagogia, a partir da sua qualificação, da sua competência, do seu conhecimento próprio, né, das teorias, dos fundamentos da neuropsicopedagogia, que ele vai levantar hipóteses, tá? Ele vai levantar hipóteses do que pode estar afetando a aprendizagem. Por exemplo, uma criança com 10 anos que não consegue ler. Aí o neuropsicopedagogo vai buscar lá informações na anamnese, vai buscar informações na proposta de avaliação que ele fez, vai buscar informações no que ele observou do comportamento daquele paciente, no que ele observou de todo o contexto que aquele paciente está inserido, seja escolar, seja familiar, e aí sim ele vai levantar hipóteses para entender o porquê aquele paciente não consegue ler. E aí ele vai buscando esses dados, né? O neuropsicopedagogo na avaliação, eu gosto de fazer essa analogia, que o neuropsicopedagogo na avaliação, ele é um Sherlock Holmes, né? Ele precisa ser um detetive, ele precisa olhar os mínimos detalhes, ele precisa ter um olhar analítico e vai, né, verificar. Vai receber lá as informações, vai ver o material escolar, vai ver as avaliações escolares, vai ver o histórico escolar, vai ver o histórico familiar, e tudo isso a gente vai levantar hipóteses, tá? Mas, às vezes, o paciente, ele não tem nenhum laudo, né? Não tem nenhum diagnóstico que diga assim, esse paciente tem dislexia, por exemplo. Ele não tem um diagnóstico. Só que, ao realizar o meu processo de avaliação, ao analisar os resultados que eu coletei, quantitativos e qualitativos, e pegar lá o meu DSM, eu vou olhar critério por critério e o meu paciente se enquadra naquele critério, né? De uma possível dislexia, um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura, que é o nome, né, desse transtorno, que dislexia eu gosto de brincar que é o apelido, né? Então, transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura. E aí a gente identifica que há indicativos de que esse sujeito, esse paciente esteja sofrendo desse transtorno. Então, o que nós, neuropsicopedagogos, fazemos? Nós não damos o diagnóstico, nós não fechamos o diagnóstico, nós não damos laudo diagnóstico. Todo final da nossa avaliação, do nosso processo de avaliação, nós emitimos um documento que você pode chamar de relatório de avaliação, que você pode chamar de parecer neuropsicopedagógico, ou simplesmente de laudo técnico, tá? Ele tem a essência de um laudo técnico, onde nós vamos colocar de forma perita, porque nós somos os peritos que fizemos o processo de avaliação, nós vamos colocar de forma analítica todo o nosso percorrer durante a avaliação, os resultados que o meu paciente obteve tanto nos seus resultados quantitativos quanto nos resultados qualitativos, e nós vamos, né, entender esse processo como um todo, nós vamos relatar isso nesse laudo técnico, e se houverem hipóteses que precisam ser confirmadas, nós vamos apontar os indicativos que nos levaram a chegar nessas hipóteses e nós vamos fazer os encaminhamentos necessários, tá? Então, o neuropsicopedagogo ele não dá um diagnóstico, ele não fecha diagnóstico, ele não dá um resultado, ele não lauda ninguém no sentido de dar um rótulo, um diagnóstico, tá? Nós confundimos a palavra laudo com a palavra diagnóstico. E aí, quando eu falo, não, neuropsicopedagogo não dá diagnóstico, muitos entendem que o neuropsicopedagogo não dá um laudo, mas ele emite um laudo. Só que esse laudo é um laudo técnico. É um laudo que vai fazer com que eu identifique
os problemas que estão atrapalhando o processo de aprendizagem, tá? No laudo técnico vai ter tanto o que eu identifiquei de problemas, né, de dificuldades, quanto de potencialidades, quanto de marcos de desenvolvimento que estão dentro da normalidade, quanto de marcos de desenvolvimento que estão acima, aquém do esperado. Então, tudo isso a gente consta no laudo técnico. E a neuropsicopedagogia, então, ela vai emitir este laudo técnico, tá? Então, a gente só tem que entender esses conceitos. Eu até trouxe aqui para vocês o conceito de diagnóstico, por exemplo. Digitei no Google ali, diagnóstico, né, conceito. Ele nos dá assim, que é a palavra da área da medicina, ó. Diagnóstico é a palavra da área da medicina, que significa a qualificação de um médico em relação a uma doença, a uma condição física ou mental, com base nos sintomas observados. Então, o diagnóstico é quando o médico dá uma valoração para aqueles sintomas, né? Ele vai clinicar em relação àquele sintoma e ele vai te dizer, ó, o seu diagnóstico é tal. Então, é uma qualificação de um médico em relação a uma doença ou uma condição física, mental, né? Com base nos sintomas observados. Já a neuropsicopedagogia não tem competência de dar diagnóstico. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos emitir um laudo técnico. E aí, eu digitei também no Google, tá? Porque só para todo mundo digitar aí e achar a mesma coisa que eu. Laudo conceito. E aí diz assim, que laudo é um documento com um parecer técnico. E por que nós, neuropsicopedagogos, nós damos um laudo técnico? Porque nós somos peritos na aprendizagem, em relação à neuroaprendizagem. Nós temos como objeto de estudo, de observação, de pesquisa, a neuroaprendizagem. Então, enquanto peritos que somos, nós vamos emitir um laudo técnico ao final do processo da avaliação, tá? Então, assim, isso mostra que, mesmo o neuropsicopedagogo não dando diagnóstico, o neuropsicopedagogo precisa conhecer os problemas que mais afetam, que mais atrapalham a aprendizagem. Dentre eles, eu posso dizer para vocês que 90% está dentro de um grupo de transtornos mentais que nós conhecemos como transtornos do neurodesenvolvimento. Então, é função do neuropsicopedagogo conhecer esses transtornos, conhecer os indicativos desses transtornos, para poder enxergar, né, quando aparecer um paciente com aqueles sintomas, com aqueles indicativos, tá? Mas a nossa função é analisar o processo de aprendizagem. E aí,